Ô, macaco. Fiquei bem na foto. Você fala? Fiquei muito tempo aqui do lado das jaulas dos papagaios. Que incrível isso. Posso dar uma olhadinha na foto? Não, isso aqui é caro. Só se for de longe. De longe. Que incrível. Gostou? Vocês homens são gente da pior espécie. Mas são ótimos para construir eletrônicos. Esse aí é japonês. Como assim, gente da pior espécie? O que você tem contra a gente? Fora o fato de eu estar preso aqui. Fora isso. Vocês são muito convencidos, se acham os escolhidos. Como se os animais estivessem aqui só para fazer vocês felizes. Imagina, que calúnia. Vem cá, dá pra você coçar a cabeça daquele jeito engraçado que você faz? Não. Uma fotinha só. Pelo menos faz aquele biquinho assim, ó. Ih, tô vendo que você tá bravo. Paguei ingresso pra te ver. E eu tô mesmo. Cansei dessa história de vocês se sentirem superiores. E nós somos mesmo. Quem é que tá dentro, quem é que tá fora da jaula? Não seja por isso. Que isso? Ô, segurança! Segura! Você pode sair da jaula? Vou só tomar um cafezinho e comer uma tortinha de banana. Me acompanha? Sabe o que eu acho? Acho que você tá reclamando de barriga cheia, viu? Você vive aqui num lugar agradável, tem área verde, comida à vontade. Zero de privacidade, pouco espaço interno. E a vista daqui é muito melhor que da minha casa. No meu apartamento só vejo concreto. E a culpa é sua. Tá acabando com a natureza. Começa com um discursinho, não. Vai cada macaco no seu galho. E o galho é um só. Como assim? É uma metáfora. Galho com um planeta. Ah, metáfora. Entendi. E tá todo mundo no mesmo galho. E do jeito que vocês estão ficando gordos, uma hora esse galho vai quebrar. É outra metáfora de que o planeta já não tá mais sustentando vocês. Outra metáfora? Até que você tá me saindo muito espertinho pra um chimpanzé, viu? Você tá muito inteligente para um homem. Ah, isso é inveja sua, sabe? Porque nós criamos a roda, o avião, o computador, a escada rolante. Isso que é uma invenção melhor do que a escada rolante? É, a escada rolante é uma grande invenção mesmo. Outra coisa, nós já chegamos até o espaço. Daqui a alguns anos vai ter gente morando na Lua, em Vênus, em Marte. Nós vamos dominar o universo. Eu acho bom mesmo, porque do jeito que vocês vivem, um planeta só não vai dar, não. É impressionante como o homem não tem o menor senso do socioambientalismo. Só o quê? Socioambientalismo. Só o quê? Quê? Que o quê? Que do queijo? A palavra socioambientalismo foi criada nos anos 90. No começo, pensaram em colocar um hífen no meio da palavra, mas ele foi tirado. A ideia era dizer que o homem e o ambiente não são duas coisas, mas uma só. Tem coisas que parecem que são duas, mas na verdade são uma só. Não dá para separar. Uma parte sem a outra não é metade. É nada. Sem um, o outro morre. É uma Fusão, ou melhor, simbiose. não importa. A palavra O importante é saber que não são, duas coisas, mas uma só. Atchim! Eu disse que não é pra você ficar tanto tempo dentro da banheira. Você fica muito tempo no secador de cabelo. Sim, é o direito meu, você fica se depilando. Ah, depilando, não. Era pra falar que eu tô depilando. Você tá com a cabeça muito... Não estou com a cabeça... Não! Eu sei que você ficou chateado aí com a história da superioridade do Homo sapiens, mas infelizmente isso é uma coisa inevitável, meu caro.
Tá até na Bíblia. Deus criou o homem e disse: reinará sobre os pássaros que voam no céu, sobre os peixes que nadam no mar, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Blá, 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 blá. E eu vou te dizer mais uma coisinha. Nós somos os únicos seres que possuem alma. Essa história de alma aí não me convence, não. Eu sou ateu. Ateu e darwinista, falei. No meu ponto de experiência, eu acho que o animal deve ter alma, deve ter espírito, deve ter igual o ser humano. Só o homem tem alma, o animal não. A vida dele é o sangue, uma trajetória, sabe? Todo ser vivente tem alma, né? Não importa. O animal é simplesmente um animal, né? Ele vive até o tempo dele, mas ele não tem que prestar conta com Deus em nada, ele não tem consciência. É a ideia de que o homem é meio anjo, meio animal, que só o homem tem essa natureza dupla e que nos torna, portanto, um animal à parte, que não é animal, ou que é só um pouco animal, é só metade animal, outra metade é angélica, divina, é uma ideia desastrosa do ponto de vista das consequências que ela tem para a nossa relação com o resto dos nossos companheiros de existência, ou seja, os outros seres vivos. Então, a gente tem que ter um pouco mais de humildade, um pouco mais de respeito em relação ao resto da vida. Até pouco tempo atrás, se achava se entendia que a cultura era uma essência distintiva da humanidade. É justamente o que distinguia a humanidade, a espécie humana enquanto espécie, das demais espécies animais. Essa era uma espécie de prerrogativa ou de privilégio que só os seres humanos tinham e que funcionava um pouco no discurso ocidental de uma maneira muito parecida, essa ideia de que a cultura é algo que só os humanos têm, com ideias mais antigas de que, por exemplo, só os humanos têm alma. No século XVI, nós fizemos no Caribe uma investigação muito importante para saber se os índios tinham alma ou não. Uma comissão de teólogos reuniu-se, discutiu o caso e decidiu que os índios tinham alma. Ou seja, eles eram gente, ou algo parecido. Desde então, nós não podemos mais matar ou escravizar os índios como estávamos fazendo. Isto atrapalhou um pouquinho nossos negócios. Mas a gente achou uma saída. Importar negros da África. Globalização é uma coisa antiga. Alô? Ações de alta. Compra, rapaz. Compra. Não, mané, se tá em alta, compra. Não é maravilhoso? Um café razoável. Pensar que nada disso existiria se não fosse o homem? Nessas pequenas coisinhas que a gente percebe a nossa superioridade, entendeu? Pensa bem, quem é que plantou esse café? Quem é que torrou, que moeu, que fez essa espuminha? Foi o homem. O homem é o verdadeiro inventor do cafezinho. A natureza inventou e o homem deu uma melhorada. Ah, mas é isso que a gente faz, a gente melhora a natureza. Tanto é que a gente consegue viver em qualquer região do planeta, seja no deserto ou na geleira. E se fosse outro planeta, a gente também ia dar um jeito. Pensa bem, se fosse Mercúrio, por exemplo, a gente teria inventado um ar-condicionado gigante. Aqui vocês inventaram o aquecimento global. Mas eu nem tô falando disso. Você tem que ver, por exemplo, que a cultura é uma exclusividade nossa. Aí é que você se engana. Muitos animais aprendem e já passam os seus conhecimentos. Ah, claro. Daqui a pouco eu vou ter um elefante dando aula de balé, né? Um tatu ensinando jardinagem, uma hiena contando piada. Muito engraçado, muito engraçado. Muitos macacos já lavam e salgam as suas batatas antes de comê-la. Batata crua? Que nojo, ainda bem que a gente não frequenta o mesmo restaurante. Muitos pássaros já usam seus gravetos como ferramentas. Queria ver eles usarem um bisturi. E tem muita mosca fingindo de abelha para fugir do seu predador. Ah, mas nada disso serve de comparação. A cultura humana é um negócio muito mais vasto, profundo. A gente constrói pirâmides. E destrói pirâmides. Muita cultura, pouca educação. Sempre se diz que o animal não tem alguma coisa, justamente para definir a diferença entre ele e o ser humano. E uma das coisas que mais se diz é que o animal não tem cultura. E um dos resultados mais recentes do estudo do comportamento animal, principalmente com grandes primatas, com chimpanzés africanos,
é que eles têm tradições, certo? Não chega a ser exatamente a cultura humana, com todas as suas regras formais, as suas leis, os seus conhecimentos amplos, mas são tradições que são transmitidas de um indivíduo para a geração seguinte, mas que existe no animal precursores da cultura humana. Cultura, para mim, Acho que todo tipo de conhecimento que você adquire ao longo da sua vida pode ser rotulado como cultura. Plantação, lavoura, essas coisas. Cultura. É por isso que a gente é tão, assim, ignorante com algumas coisas, porque a gente não entende a cultura um do outro. Cada família segue a sua cultura, cada família tem seu jeito. Cultura é um jeito, né? É o fato de que as coisas têm mais de um jeito de serem feitas, né? A vida tem mais de uma forma de ser vivida. Então, nós brasileiros costumamos abraçar as pessoas. E aí você tem que tomar um certo cuidado quando você está em outro país, porque eles não entendem muito bem essa atitude de você chegar perto e pegar para abraçar. Então, às vezes, eles têm um certo recuo. E aí você sente que a cultura está em jogo. Cultura é, digamos, tudo aquilo que é do domínio da modalidade, do modo, né? Do modo de... Né? Há vários modos de fazer as coisas. São regras coletivas, né? Que a gente tem que distinguir da aprendizagem individual de cada um de nós. E os modos se relacionam entre si, se transformam entre si. As culturas existem sempre no meio de outras culturas. A ideia de uma cultura única é uma contradição em termos, né? A cultura, por definição, são muitas, né? Ela se declina, digamos, sempre no plural, né? Porque ela precisa das outras, justamente porque só existe jeito se existe mais de um jeito, senão não tem jeito. Não adianta tentar procurar por linguagem no animal, no sentido pleno. Nenhum animal vai falar como a gente. Mas a gente vai descobrir nos animais precursores da nossa linguagem. E algumas pessoas, muitas pessoas, se sentem um pouco machucadas se você disser que há uma continuidade entre o homem e o animal. Parece que isso fere algum conceito de valor ou algum conceito de humanidade. Eu não me sinto humilhado de estar numa série, porque justamente eu preservo o que é muito típico meu, o que é muito essencial e do qual eu tenho o direito de me sentir orgulhoso. O fato de eu descobrir uma certa continuidade não afeta o meu brilho e a minha capacidade mental. Nós dois somos bem parecidos, né? Vai começar com ofensa agora? Não é ofensa, é ciência. A diferença genética entre o homem e o macaco é de menos de 5%. Só isso? Só isso. Olha bem, nós dois somos peludos. Mas nós inventamos a calvície. Nós dois gostamos de banana. Nós inventamos a banana split. Nós dois temos instinto. Aí que tá a grande diferença. Vocês só têm instinto. Nós temos instinto e inteligência. O meu instinto diz que você não passa de um animal. A minha inteligência diz que isso não passa de inveja. De quem? De vocês? Vocês até tentam, mas não conseguem chegar na nossa altura. Aí você tem razão. Fica aí em cima sozinho. Não, você vai fazer, volta com essa escada aqui, pelo amor, macacachita, chimpanzé, volta aqui. Os animais sentem, têm emoções, têm cognições. E se a gente se compenetrar disso, a gente vai certamente tratá-los melhor do que a gente os trata. Não é uma questão de se identificar a eles, mas de simplesmente conceder que eles tenham aspectos que também são nossos. Eu dei uma palestra nesse sentido, mostrando a continuidade entre os animais e o ser humano, e eu mal tinha terminado a palestra, um colega meu que estava sentado, um grande cientista, disse: "Mas César, nós escrevemos livros, nós escrevemos artigos, damos palestras para dizer que nós somos um pouco diferentes dos animais." Eu falei: "É lógico, eu estou querendo tirar esse orgulho seu de maneira alguma. Nós somos muito diferentes, é lógico." E se a gente fizesse a entrevista com o animal, ele diria: "Mas eu nado, eu voo, eu canto."
Ó, outra diferença fundamental, a gente não precisa viver enjaulado. Engraçado, vocês são os únicos animais que colocam outros animais em jaulas. Aliás, vocês se colocam em jaulas. É só dar uma olhada nas prisões. É, aí você tem razão, mas nós não vivemos na selva, pelo menos. Vocês vivem numa selva de pedra. E outra coisa, nós somos os únicos a viver em sociedade. Como os únicos? Você não vê televisão, não? A sociedade das formigas é organizadíssima. No topo do formigueiro vem a rainha que põe seus ovos. Depois vem suas trabalhadoras que alimentam a chefe. E os machos? Os machos são uma terceira casta, eles não trabalham. Sua única função é acasalar com as rainhas. Gente, gostei disso. A gente devia imitar as formigas. Impressionante. O homem sempre se achou o umbigo do universo. Daí é claro que ele acreditava que tudo girava em torno da Terra. Mas a Terra não é o centro do universo. Ela é apenas um dos 8 planetas que gira em torno do Sol, que é uma das 100 milhões de estrelas da Via Láctea, que é uma pequena galáxia dentro do universo, onde se calculam que existam 1 bilhão de galáxias. Qual é o tamanho de um homem diante dessa grandeza? Uma pulga cósmica. Uma das maiores invenções do homem é mesmo o zoológico, não é não? Todos esses bichos aqui reunidos só pra gente ver? Ah, sim. Os animais estão aqui só para divertirem vocês mesmo. Não é isso que eu tô falando. É que como nós somos os melhores animais sobre a Terra, é natural que a gente subjugue raças inferiores como vocês. Nós estamos no topo da cadeia evolucionária. Ah, vocês deviam estar no topo da cadeia ecológica. Isso é despeito seu, viu? Só porque nós somos de longe os mais evoluídos. Só se for de longe, porque de perto não faz diferença alguma. Olha como é que você fala com a maravilha da natureza, hein? Você se acha tudo isso porque não conhece os outros animais. É? Se orgulha desse seu cérebro porque não conhece o golfinho que tem um mais pesado que o seu. E o guepardo que consegue alcançar mais de 100 km por hora. É? Enquanto o recorde mundial é o quê? Menos da metade. E os macacos bonobos vai morrer de inveja, copulam até 12 vezes por dia. Com a mesma fêmea? Jawohl. Depois de muita pesquisa e reflexão, cheguei à seguinte conclusão. O homem nada mais é do que um grande narcisista. Metido mesmo. Ele se coloca acima de tudo e evita pensar em suas limitações. Esta angústia causada pela nossa inferioridade fica reprimida no inconsciente graças ao ego, que entra em jogo com 1000 artifícios para defender nossa personalidade. Mas não adianta. Bem lá no fundo, no inconsciente, o homem tem a noção exata do que ele é. Não é que ele não seja o centro do universo. Ele não é nem o centro de si mesmo. Por que não toma água da bica? Sei lá de onde é que vem essa água aí. Sabe de lá onde vem essa água aí? Não, mas tá na garrafinha, deve ser boa. Francamente, a água em garrafinha é o maior exemplo de desperdício possível. Você quer parar de falar essas coisas? Tô entrando em depressão já. Sabe quanto se gasta de água para produzir essa garrafinha? Toma água da bica. Você quer parar de exagerar? Nós brasileiros não precisamos nos preocupar com isso. A gente tem a maior quantidade de água potável do planeta. O Brasil é grande, mas o planeta não é. E a humanidade já consome muito mais do que o planeta pode produzir. É como se você gastasse todo o seu salário e ainda tirasse da poupança. Uma hora vai acabar. Dinheiro ou planeta? Os dois. Desculpa. Pelo arrotinho sem vergonha ou pelo planeta?
Não podemos transformar o sentimento correto que nós temos de que o Brasil é um país privilegiado nesse momento, né, em arrogância e irresponsabilidade em relação a nós mesmos e ao planeta no qual nós estamos localizados. O Brasil está dentro do mundo. Não adianta achar que a gente não vive fora do planeta Terra. E se o Brasil é grande, eu repito, o mundo é pequeno. O Brasil é menor que o mundo e o mundo é pequeno. Então, pessoal, não vamos imaginar que só porque nós temos muita floresta, o problema está resolvido. Podemos derrubar mais um pouquinho porque vai sobrar muita floresta. Não é assim, não. Vai muito rápido. Em 20 anos, a Amazônia perdeu uma quantidade incalculável de floresta. Quando eu era criança, eu falava assim, nossa, eu queria tanto conhecer a Amazônia, pois eu fui para lá a primeira vez em 75 e nunca mais deixei de ir. Eu devo ter mais de 150 viagens só para a Amazônia. E cada vez que eu volto para lá, e ultimamente eu tenho voltado 2 vezes por ano, ela está menor. Eu sinto que ela está menor. Por quê? Porque como eu ando muito por lá, eu vejo que lugares que eram naturais, ela estava lá íntegra, não está mais. Né? Então tem lá o pasto, lá tem a soja. Ao mesmo tempo que a Amazônia é uma coisa fantástica, ela é altamente delicada. Muito delicada. É uma coisa impressionante você chegar num ponto e ver que existe lá uma floresta com 40 metros de altura de árvore, e se aquilo cai, tem areia embaixo. E tem muita areia, não é pouca, não. Então, não é toda a Amazônia que é assim. Tem lugares que tem areia, tem lugares que tem terra, tem lugares que tem rocha, tem muita coisa ali. Mas ele é muito delicada, ele é muito frágil, ele é muito sensível. Por que você está com essa cara? Sei lá, de repente comecei a me sentir tão pequeno. Olha o tamanho que era essa árvore aqui. E você é pequeno, com um ego enorme. Pô, aí você não tá ajudando também. Faz um elogio, pelo menos, vai. Bom, você é um animal muito interessante que evoluiu bastante. Mas nesse caminho vocês ferraram com muitos animais. Lembra do meu primo? O mico-leão dourado? Ah, eu lembro dele. Graças a vocês, ele é uma espécie em extinção. Pô, velho, desculpa, foi um acidente. Não. Vários. Vocês acabaram com várias espécies. Várias o quê? 2, 3? Não seja modesto. A atual taxa de extinção das espécies por causa da ação humana é mais de 1000 vezes maior que a taxa natural esperada. 70% dos recifes de corais estão ameaçados ou destruídos no mundo inteiro. Dos 5.500 mamíferos do mundo, 79 estão extintos e 188 estão em perigo crítico. O grupo mais ameaçado é dos anfíbios. Das 6.000 espécies conhecidas, 1.800 correm risco de extinção. Quanto às plantas, 12,5% das espécies estão ameaçadas. Quando você fala de conservação de animais de apelo popular, quem que não gosta de ouvir de uma conservação de um mico-leão? Todo mundo. Quem é que quer ouvir falar da conservação de uma cobra surucucu? Ninguém. Esse é o grande diferencial de alguns grupos animais. Só que para quem trabalha no grupo, por exemplo, biólogos, pessoas da área, não importa se é um animal de apelo popular ou de não apelo popular. O que se fala aqui é uma questão de vida zoológica, de diversidade. É muito difícil essa situação. Eu não desejo isso nem ao meu pior predador. Eu vivo acuada, mudando de casa o tempo todo. Eu não posso ouvir um estalo que eu estremeço. Já cansei de denunciar, mas não adianta. Os caçadores estão soltos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não vale a pena viver assim. Não mesmo.
O ser humano afeta tudo com que ele lida. Não é possível. O ser humano mexe com tudo. Ele mexe com esse planeta inteiro. Não há uma coisa praticamente que não seja tocada pelo ser humano, pela técnica humana, pelos interesses humanos. Então ele certamente mexe com os animais, mexe com a maneira como eles se comportam, domesticou vários deles. O cão doméstico é um exemplo incrível de um animal que foi simplesmente reconstituído pela ação humana. E certamente o ser humano vai modificar os ambientes em que vivem os animais e vai modificar a maneira como eles se comportam. E o que nós estamos vendo é que a nossa maneira hoje de viver está encurtando as perspectivas de duração da espécie humana no planeta. A Terra mudou bastante nos últimos 100 anos. A temperatura média global subiu quase 0,7 grau. O nível do mar subiu 20 centímetros. 75% das florestas primárias foram destruídas. A população mundial, que era de 1 bilhão e 700 mil, hoje passa de 6 bilhões. Em 1904, existiam no mundo 55 mil veículos. Hoje, apenas no Brasil, são 34 milhões de carros circulando. Como consequência, as emissões de dióxido de carbono cresceram 12 vezes entre 1900 e 2000. Se a gente parasse tudo hoje, teria alguma recuperação? Sim, em algum tempo. Porque o planeta Terra, os ecossistemas, a biosfera, os animais, a própria natureza, ela levou anos para ser equilibrada. E ela se adapta novamente, mas tem que parar alguma coisa. Há uma frase que eu li há pouco tempo que me chamou muito a atenção, me marcou muito, porque me parece muito verdadeira e muito sintomática do momento presente, mais contemporâneo que nós vivemos. A frase diz assim: hoje em dia parece mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. As pessoas conseguem hoje, só falam nisso, imaginar o fim do mundo. O mundo, a gente consegue imaginar vários cenários, o mundo acabando, o mundo crise climática, enfim, desde a guerra atômica de alguns anos atrás, que também é um perigo que não acabou, até a crise climática anunciada, que já se instalou e que está aí, e que já começou e que não vai parar tão cedo, né? Então, cenários de fim do mundo nós conseguimos imaginar vários. Agora, alternativas à nossa forma cultural globalizada, né, a essa cultura que se tornou a cultura dominante, nesse plano, né, em termos de modo de fazer as coisas no sentido mais literal, isto é, modo de produzir as coisas, né, o capitalismo, né, a gente não consegue imaginar outro modo. Eu não entendo por que os brasileiros gostam tanto dos americanos. Eles não jogam futebol. E as mulheres? Não tem bunda? Mas eles inventaram a Angelina Jolie. Aquela do lábio. Isso. Vocês não vão sossegar enquanto não transformar o Brasil numa Miami Beach. Você sabe que não é má ideia? Aquelas ruas largas, os carrões, sol o ano inteiro. Vocês querem viver como num filme de Hollywood, mas nosso cenário aqui é de verdade. Como de verdade? Eu tô conversando com um macaco. Um pouco de fantasia não faz mal a ninguém. A fantasia do brasileiro é que o Brasil vire uma grande São Bernardo e uma grande Barretos. Um Brasil country e um Brasil industrial. Mas ainda deixaríamos o Rio de Janeiro como uma espécie de clube mediterrâneo. Quer mais ketchup no seu hot dog? No, thank you. Brazilian Dam. Hã? Eu acho que o que é peculiar sobre os Estados Unidos é que os Estados Unidos se tornou o maior poder industrial já no fim do século XIX. Em 1900 era o maior país industrial, maior do que Inglaterra, França, Alemanha juntos. E sendo o maior poder capitalista, tinha uma influência muito maior do que outros países, mas com ideias,
com ideias sobre a organização da sociedade, sobre poder, sobre hierarquia, etc., baseados no sistema capitalista de alguns séculos antes. E por causa disso, com essa influência, primeiro a influência econômica, depois uma potência militar, intervindo em muitas áreas do mundo, intervindo militarmente, politicamente, economicamente e às vezes culturalmente. Se todo mundo for viver como nós imaginamos que todo mundo deve viver, e esse deve aí é, digamos, deve viver como quem, mais ou menos? Mais ou menos como se vivia em Hollywood nos anos 50, nos filmes de Hollywood dos anos 50, só que modernizado, com banda larga, digamos assim, né? Nós achamos que a felicidade é essencialmente um filme de Hollywood, só que com banda larga, micro-ondas e celular, né? Então é isso. Eu também acho que seria ótimo se todo mundo pudesse viver desse jeito, mas não dá. Eu também fui criado vendo filme de Hollywood, nossos governantes também foram, né? Nossas novelas são cópias empobrecidas desse modelo de vida, dessa forma de imagem que a gente projeta como do desejo humano. Mas o fato é que esse é um desejo, é um mau desejo. É um desejo que é mau por quê? Porque a sua realização pressupõe que ele só possa ser feito por uma parcela muito pequena da humanidade. Se alguém dividisse um pouquinho para cada um, teria essa pobreza que tem hoje nessa praça aqui. Se a sociedade pudesse dividir com essas pessoas alguma coisa. Todo mundo está trancado dentro do seu próprio mundo, consumindo a sua própria TV de plasma, a sua própria TV a cabo, indo no bom restaurante, que se dane se o mendigo está lá na calçada. E isso acho que todo e qualquer ser humano está passando por isso, me incluo nisso. Mas para que esse desejo seja realizado, é preciso que 3/4 da população da Terra seja precisamente excluída dessa forma de vida. Em outras palavras, é impossível generalizar o modo de vida da classe média europeia ou da classe média americana. A classe média americana hoje está indo para as cucuias. Mas, em suma, o modo de vida ocidental que aparece na televisão, o modo de vida dos comerciais, é impossível que essa vida que se vê nos comerciais seja vivida por todas as pessoas do planeta. Porque para isso precisaria de 7 ou 8 planetas Terra, né? E mais que isso, é exatamente o contrário. Para que essa vida possa ser vivida pelas pessoas que a vivem, é preciso que os outros não a vivam. Acabei de morar 6 meses em Chicago e tem áreas da cidade que são tipo terceiro mundo. Eu não estou brincando. Chicago, 10 minutos a pé da casa de Obama em Chicago. Ele mora numa mansão enorme. 10 minutos a pé, você entra um gueto negro nos Estados Unidos que é completamente casas abandonadas, muito crime, problemas com drogas, etc. 10 minutos a pé da casa do presidente dos Estados Unidos, né, de Obama. A ficha caiu, digamos assim, está começando a cair, as pessoas estão começando a se dar conta que desse jeito não dá. A cultura estimula muito, porque diz que senão o mundo vai parar, mas eu gostaria muito que o mundo parasse nesse sentido e ver o que vai acontecer se nós pararmos de consumir em excesso. E hoje as trocas estão perdidas, não existe troca. Existe assim, eu quero, eu tenho, eu saio, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não consigo viver sem. Por que não? Tudo que eu vejo eu quero, tudo que eu passo eu quero comprar. Cartão de crédito é tudo pra mim hoje em dia. Esse mês mesmo eu já tô na pindaíba já. Tem pessoas que são mais que eu, mas eu confesso que eu sou consumista, consumo pra caramba. Acho que a gente consome muito, mas a gente consome à medida do possível, do que é preciso, né? Olha, às vezes porque eu vi, eu gostei, eu acho que vai ser útil um dia, acaba não sendo. Eu tiro por mim. Pessoas compulsivas, quer comprar, quer gastar, quer tirar o estresse do dia a dia, fazendo umas comprinhas. Se alegrando, né, de tal forma. Eu sou uma pessoa extremamente consumista, me faz bem comprar, às vezes quando eu tô mal,
saio para comprar, me deixa bem. As pessoas têm a crise da compulsão, tem picos e surtos que ela fala. Tive um surto de compra hoje. Em geral, quando ela está muito deprimida, sente um grande vazio existencial, uma pobreza muito grande, a vida não lhe interessa, não há nada criativo, que a pessoa que está criando, está fazendo coisas diferentes, não tem compulsão por compras. A pessoa que está no vazio, que nada interessa, ela vai procurar estímulos, alguma coisa que dê alguma alegria ou que abaixe um pouco o seu nível de ansiedade. Então, ela vai para os objetos do mundo externo, porque o seu mundo interno está muito desvitalizado, está muito pobre. A ilusão que a cultura cria é assim, para eu ser querido e amado, porque no fundo todos nós queremos é ser amados, né? Eu vou ter que ser tão bonito quanto fulana. Então eu vou ter que ter a roupa que aquela atriz está usando, aquele sapato, aquela bolsa, então vai me tornar irresistível, vai me tornar ou um homem de poder. Se é o homem, ele vai ter que ter aquele terno, aquele sapato, aquele carro, não é? Que lhe vai dar poder e status. Sem aquilo, ele vai se sentir menor e mais fraco. Você gostou do meu celular, né? Isso aqui é melhor que banana. Pena que eu não posso comer. Mas em compensação dá pra entrar na internet, dá pra tirar fotos, escutar música. E ainda funciona como telefone. Tudo isso numa coisinha desse tamanho. E esse modelo aí tá velho, eu preciso comprar um que é menorzinho assim. Precisa? Pra não ficar desatualizado. Mas esse aqui já é tão bom. Pra que ter um bom se eu posso ter um melhor? Você já não acha que tem coisa demais, não? Não, nunca é demais. Sempre se pode ter mais alguma coisa. Eu sou um seguidor do capitalismo, um adepto incurável. Mas eu acho ruim essa obsessão consumista. O planeta Terra não é infinito. O planeta vai acabar, mas nós também vamos. A gente tem que aproveitar. Aliás, a gente podia ficar rico junto, hein? Rico? Como? Fazendo show. São raros os macacos que falam. Só você e os do Planeta dos Macacos. Mas pra que ser rico? Pra comprar um celular. Pra comprar vários celulares. Mas eu não preciso de um celular. Depois que você tiver um, você vai precisar, você vai ver. Se você pensar bem, nós vivemos certos absurdos. Por que eu preciso de um anel de brilhante? O que é brilhante? É uma pedra. Mas eu dou um valor àquela pedra inimaginável, não é? As pessoas se matam por causa de uma pedra. Como um passarinho, né, que procura um objeto brilhante, os pássaros que vêm e pegam aquele objeto brilhante. Nós somos como os animais que procuram coisas brilhantes e damos um enorme valor para tudo que brilha, como ouro ou brilhante. Então, nós vivemos realmente, quando você para refletir, um enorme absurdo quando consumimos e damos um valor enorme à matéria, esquecendo como a vida é transitória e realmente quais são os valores principais que nos deixam felizes. Na matéria, nunca até hoje deixou ninguém feliz. Eu acho que essa equação do consumo com a felicidade, que é uma equação que está embutida nos recados dados por todos os governantes do Brasil, dos Estados Unidos. Durante a crise, a gente viu de 2008, consumo, 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 a saída da crise é consumir. A saída da crise é consumir, porque se não houver consumo, não vai haver produção, se não houver produção, não saímos da crise, então a saída da crise é consumir. Agora, essa crise não é a mesma crise de que nós estamos falando, né? Essa é a saída da crise econômica. A crise cultural que nós estamos vivendo, que é uma espécie de crise de aumento brutal das condições materiais de felicidade, pelo menos para certos setores do planeta, certas regiões, certas sociedades, certos países como o nosso, né? Aumento brutal das condições materiais para a realização de felicidade e, ao mesmo tempo, a disseminação de uma infelicidade sistêmica que você vê, por exemplo, nessa doença do século, que é a depressão, né? Que é uma doença fascinante desse ponto de vista, quer dizer, agora não existia depressão nesse sentido que se hoje a palavra é usada, no século XIX, existia histeria, que era outra doença, né, que não existe mais. A depressão é uma doença característica do nosso universo, do nosso contexto histórico contemporâneo, em que você, primeiro, é intimado a ser feliz pela televisão, pelos comerciais, por tudo que né? Você é intimado, você é obrigado a ser feliz, é um dever, né? E, ao mesmo tempo, você digamos assim, fica tão ansioso para ser feliz que você acaba mergulhado na mais profunda depressão, que é uma espécie de sensação de que eu não consegui, não estou à altura
do que a minha sociedade me obriga, me impõe, o meu dever de ser feliz. Então, a cultura fornece todos esses elementos de fuga para nós. Né? Então, tem várias fugas, desde o álcool, a drogas, a bens materiais, bens de consumo. A gente não nasce consumista, né? A gente aprende. Meu filho, por exemplo, ele é como todas as crianças brasileiras ou norte-americanas. Ele assiste uma coisa na televisão, uma propaganda, e ele quer coisa. Mas ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso através de televisão, através de socialização, mesmo que a gente tenta reduzir essa influência, ele aprende na escola. A gente tem muito na cabeça assim, a coisa material, de querer sempre mais e mais e mais, mas não é de propósito, assim, é meio que involuntário, porque a sociedade está criando meio que essa barreira, assim. Com certeza, eu sou uma profissional de marketing, posso falar que realmente a televisão, a mídia, ela influencia muito no comportamento de consumo do ser humano em geral. Olha, o modismo, é a propaganda, é o status. O que ajuda é essa mídia aí que bota as coisas na televisão e cartão de crédito, vai naquele impulso, a turma vai pegando, não quero, acaba pegando. Nada me provoca mais indignação do que ligar a televisão e você ver um anúncio que é um anúncio assim de proteja as matas, proteja a natureza, proteja a floresta. Aí o próximo anúncio é um anúncio de carro, a diesel, que ferra com tudo aquilo que o anúncio anterior está dizendo. E tem mais, o carro está se movendo num decor, num cenário todo natural. Você vê a impressão de que se você comprar aquele carro, você vai, na verdade, contribuir para a preservação do meio ambiente. Então, digamos assim, em matéria de cinismo, a gente sabe que o capitalismo é um profissional, né? Mas aí nós estamos chegando, de fato, a uma forma de arte, né? Eu realmente não consigo imaginar em que digamos, a largura da tela da televisão que você compra ou o número de cavalos no motor do seu carro seja decisivo para aumentar a sua felicidade. Tudo é evidente e, ao mesmo tempo, tudo é inconfessável, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém fala nada. Não é que ninguém fala porque seja proibido, é porque não dá para falar, né? É tão escandaloso que você não fala. Tudo é relacionado a dinheiro, um passando por cima do outro por causa de dinheiro. Necessidade de status, necessidade de fama, necessidade de poder e necessidade de dinheiro. É efêmero, isso aí passa. Estamos sempre em busca de alguma coisa que a gente não precisa. E a gente só vai achar que a gente está feliz se a gente tiver essa coisa que não é essencial pra gente. Na vitrine desta loja custa R$210 uma camisa. Eu compro uma camisa por 1/3 do preço. O homem está acima dos animais? Hoje a gente discute muito que as pessoas, elas não são. Elas são o que elas têm. Elas são vistas pelo que elas têm. Então, eu tenho porque eu quero parecer algo que eu não sou. Então, eu preciso ter aquilo, porque eu não sei como demonstrar mais os meus valores. Quais são os meus valores? Cadê os valores da humanidade? Estão invertidos, estão trocados, estão perdidos, porque realmente estamos numa fase de modificação. As crianças hoje têm uma urgência e uma necessidade muito maior e diferente do que antigamente. Mas quem está diferente também? Os pais, que estão hoje no mundo inserido do excesso de trabalho, se sentem culpados e em débito com seus filhos por não estarem presentes o tempo todo, por não darem atenção, e esquecem que quantidade não é qualidade. Muitas vezes um tempo menor pode ser qualidade, e eu não preciso suprir a minha falta com o objeto para o meu filho, porque eu estou ensinando para ele que afeto é igual a um objeto material, e afeto é diferente. É uma questão do ser humano, da gente enxergar a nossa essência. Onde vamos parar com tudo isso? Fiquei pensando naquela sua conversa de ficar rico. Que história é essa? Não precisa se sentir culpado, não. Ter muitas coisas é uma necessidade básica. Não sei como é que você conseguiu viver até hoje numa jaula sem uma TV tela plana, sem um ar-condicionado. Um ar-condicionado ia ser muito bom. Pois então. Aceita a minha proposta? Mas eu preciso fazer o quê?
Não, nada. Você entra com o talento. Eu entro com o business. Isso quer dizer que? Que eu vou fechar os seus contratos. O King Kong, a Cheetah, eles não seriam nada sem um bom empresário, entendeu? Lembra da Cheetah, do Tarzan, que fazia... Você é muito bom nisso, viu? Até me deu uma ideia. A questão principal é justamente isso. Você tem um sistema que é baseado na busca incessante, constante de lucro, que significa produzir mais e vender mais. A ideia de um crescimento indefinido, seja populacional, seja sobretudo econômico, é uma fantasia, né? Ou, se quisermos, é algo que todo mundo sabe que não é possível, mas ninguém diz com todas as letras de que isso é impossível. E isso significa que os que querem mudar o mundo têm que enfrentar capitalismo e não só a questão meio ambiental. Não existe capitalismo sustentável. Isso é mentira. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, a gente pode até dizer sim, mas para haver desenvolvimento sustentável, nós temos que mudar o sistema econômico, porque não existe capitalismo sustentável. O problema é que o sistema incentiva essa busca de lucros e isso tem prioridade sobre todas as outras coisas. Se colocarmos um teto ao crescimento, se nós não colocarmos limites ao que é possível, quanto é possível crescer, quanto é possível se expandir, quanto é possível produzir, quanto é possível extrair de recursos e assim por diante, se nós não colocarmos um limite a isso, nós vamos apressar a extinção da espécie, talvez de vários e vários milhares de anos antes do tempo. A história do planeta é dividida em vários períodos. Por exemplo, o Eoceno é a era das formações montanhosas, como os Alpes e o Himalaia. O Oligoceno é a era da separação dos continentes, como a América do Sul e a Antártida. O Mioceno é a era do aparecimento dos macacos. O Pleistoceno foi uma época em que houve uma grande glaciação, quando os mamutes desapareceram e surgiram os homens. E uma atual fase seria o Antropoceno, a era do homem, que gerou modificações irreversíveis sobre a natureza, com poderes equivalentes a uma geleira ou um terremoto. Não subestimemos a capacidade de destruição que nós possuímos. Portanto, a nossa esperança tem que ser um momento de reflexão e um momento que a gente tem que cair em nós mesmos, cair em si, como se diz, né? E pensar quais são nossas responsabilidades perante as gerações futuras e perante o resto dos seres humanos do planeta e perante o resto da criação, porque nós fazemos parte da vida. O Brasil tem e está perdendo, no meu entender, a oportunidade de criar um modelo civilizacional próprio, único, um modelo que se afaste desse padrão, dessa cantilena monótona que há 200 anos, 300 anos acompanha a trajetória das sociedades ocidentais e que se tornou o padrão universal. Nós temos que, ao contrário, nós temos que exportar soluções, temos que inventar novas formas de relação com o meio ambiente, com a natureza, né? E temos que imaginar uma alternativa brasileira ao capitalismo, sim. A hora do Brasil chegou, mas a hora do mundo é uma hora ruim. Então, nós estamos... Esse me parece que é o impasse que exige muita criatividade e muita responsabilidade nossa. O Brasil está com uma grande oportunidade num momento em que o que você vê são as oportunidades se fechando. As perspectivas se fechando, se ensombrecendo, e no Brasil você vê as coisas clareando, as coisas melhorando. Nós temos que saber aproveitar isso para não repetir o que foi feito e que levou a essa situação. Porque se a gente repetir, só vai fazer o quê? O Brasil vai ser a mesma coisa que isso tudo está acontecendo aqui, só que daqui a 50 anos, em vez de ser agora. O que a gente vai ganhar com isso? Essa é a minha pergunta.
Meus amigos e minhas amigas, chegou a hora de apresentar para vocês uma atração que veio especialmente da cidade para nos divertir. Ele é um bicho raro, excêntrico, teimoso, venal. Com vocês, o extraordinário, o Homem!